muito antes para chegar no patamar. Ele vai chegar no, Ele vai chegar no ápice dele financeiro com 26 anos, 27 anos. É o que você está agora, então. Então você está no melhor momento da carreira. Sim. Mas você foi lá em Portugal, você foi de Santander, como é que você foi parar lá? Pelo meu empresário, o Geraldo. É o Dr. Geraldo. O Geraldo é meu empresário. E ele descobriu um clube lá. Que cidade? Era na ilha de Açores. Nos Açores. Nos Açores. E era um clube novo com um projeto muito legal que estava querendo montar uma equipe nova visando o futuro. E tanto que esse clube esse ano foi campeão português, agora, nesse ano. Como chamava o clube? Fonte Bastardo. Eles ganharam o campeonato nacional agora em cima do Benfica. Puxa. E é um time bem bacana. E você lá. Ficou quanto tempo lá? Eu fiquei 8 meses lá. Aí nesse ano nós ficamos em terceiro lugar do campeonato português e segundo da Taça Portugal. A torcida é muito fanática pelo vôlei? Lá na ilha o pessoal era muito fanático, todos os jogos lotados, bumbo, tambor, apito. Lá era muito bacana. Só que Portugal não é um país para você sair para ter uma adaptação para depois jogar num alto nível da Europa. E de lá você foi para onde? Aí de lá eu saí e fui para a Grécia. De Portugal para Grécia? Fui para a Grécia. 8 meses em Portugal e você chegou lá na Grécia, agora língua diferente. Língua diferente, cultura muito diferente. E caímos num conto. Porque a diretoria do clube, eles fizeram uma propaganda que o clube era um clube em ascensão. Uma coisa maravilhosa. Cheguei lá, era um clube pobre, com poucas condições. Mas te pagaram, deram eles pagaram o meu popular chapéu. Eles pagaram o meu primeiro salário e depois ficaram contactando o meu empresário, falando que eu não estava rendendo o tanto que eles esperavam. Só que todos os jogos eu estava na porcentagem de todos os jogadores dos outros clubes que estavam destacando o campeonato. E lá você ficou quanto tempo? E lá eu fiquei só 3 meses, porque... E é muito até, né? Sem receber? Porque aí pintou uma proposta da Turquia. Aí da Grécia eu fui para a Turquia. Então você vai fazer uma coisa. Nessa sua volta ao mundo, para aqui na Turquia, eu vou para o intervalo, vou pegar meu passaporte e volto para te acompanhar. A gente volta rapidinho, não sai daí. Estamos de volta com Direito Desportivo em Debate, hoje entrevistando o Tiago Maciel, aqui na Ordem dos Advogados do Brasil, seção Minas Gerais. E o Tiago tem 26 anos, está contando suas aventuras pelo mundo através da bola de vôlei. Ele dizia que ficou 3 meses na Grécia, recebeu só um salário e deu no pé e foi parar lá na Turquia. E lá na Turquia, onde que você jogou? Aí fui parar na Turquia, no clube no interior que se chamava Kastamonu, a 6 horas de Ankara e 8 horas de Istambul. Nossa. 5.000 habitantes muçulmanos. E grana, pagava bem? O clube, tipo... Que o outro era pobre. A Turquia hoje é um dos países do mundo, estou para te falar que só a Rússia está acima em relação a dinheiro no voleibol. É mesmo? Muito dinheiro. Fenerbahçe, Galatasaray, os clubes da Turquia todos têm muito dinheiro. Mas é o mesmo problema da Grécia. Alguns clubes não cumprem com o contrato. Não cumpriram com você? Não, comigo cumpriram. E o começo para mim na Turquia foi muito difícil. Porque eu tinha 22 para 23 anos e o choque cultural foi muito grande. Por ser um interior muçulmano. 5.000 pessoas é a população de um bairro lá, isso dá uma rua quase em São Paulo, dependendo do bairro. É um bairro, era menor que um bairro aqui em Belo Horizonte também. E foi para mim um choque muito grande. Longe da família. Porque longe da minha família. Eu já estava com a cabeça meio ruim por causa dos problemas da Grécia. E novo, né? Quantos anos você tinha? 22? Eu tinha 22 para 23 anos. Nossa. Aí chego na Turquia, vejo aquela cidade pequena, aquele ritmo, e tinha um brasileiro lá.
E antes eu fui pegar informações com o brasileiro, como era. O cara falou o diabo. Ele falou, não, é maravilhoso, é uma estrutura ótima, pode vir. Quando eu chego no time, o último lugar do campeonato turco, com 8 jogos e 8 derrotas. E a torcida turca? E numa crise com os jogadores saindo no tapa no meio do treino. Nossa, e aí chega você lá? Aí eu chego lá como a salvação para substituir o jogador da seleção colombiana que não estava dando conta e ganhava 200 mil euros a temporada. Qual a tua posição? Minha posição é o oposto. Ah, tá. E cheguei lá para substituir um jogador colombiano que ganhava 200 mil dólares a temporada. Com 22 para 23 anos. Ele lá, o colombiano? Sim. Aí pagaram o dobro para você, você foi? Vixe, se fosse 20% eu estava feliz. E aí? Aí chego lá na Turquia e eu falo, ó, esse ano eu já tive muito problema na Grécia, eu não tenho nada a perder. Então vamos encarar esse desafio e vamos. Cheguei e comecei. Os primeiros jogos foram muito difíceis, porque a pressão estava muito grande. Aí eu comecei a trabalhar... Mas me diga uma coisa, ninguém falava... Como é que você se expressava em inglês? Em inglês, e nessa época meu inglês já não era muito bom na época, e o brasileiro que era meu intérprete. Ah, tá. E os sinais, né? Vocês combinavam? Sim. E nisso a pressão estava muito grande. E acabou que no final do campeonato o nosso time foi para as finais. No final de 12 jogos nós ganhamos 7 jogos. Eu fui muito bem na parte final do campeonato. O time chegou até a cogitar renovar comigo, só que eu não quis nem escutar a proposta. Voltou para o Brasil? Voltei para o Brasil. Aí eu volto para o Brasil de férias, fico de férias aí 3 meses e recebo uma proposta de Vitória, no Espírito Santo. Aí o clube, tem um projeto muito legal para você. Qual clube lá? Eu chamava Álvares Cabral. Tem um projeto muito legal, nós vamos investir, você é um jogador jovem que tem muito potencial. Falei, então vamos. Eu estou pronto para esse desafio e sempre tenho um sonho e um desejo de mostrar a minha capacidade no meu país, apesar que é muito difícil. Aí fui. Aí chega em Vitória, tudo perfeito, caminhando bem. Os 3 primeiros meses. Aí começa a Superliga em dezembro, começa muito bem, ali eu estava pontuando bem nos primeiros jogos. Aí tem a folga do Natal. E nessa folga do Natal, voltamos no dia 27 de dezembro e os dirigentes inventam um desafio na praia para o público, jogadores da quadra contra os jogadores de vôlei de praia. Aí nisso eu fui disputar uma bola com o Fábio Luiz, que é campeão olímpico. Já sei. E estourei meu punho e dei um cisto no meu punho. Aí o resto do campeonato eu fiquei de fora. O clube não pagou os últimos 4 meses de salário para todos os jogadores. No começo eu morava num apart hotel com piscina, sauna e tudo. Terminei morando num apartamento pequeno sem geladeira e fogão. Foi muito difícil, muito difícil. Mas você ficou com saudade da Grécia. Aí nisso eu falei, o que será que está acontecendo? Aí nisso eu tive uma confusão psicológica. Não é para menos, né? Aí nisso hoje, estamos até na justiça até hoje com esse clube. E eu voltei de férias. As coisas não resolveram, tá ainda na justiça, estamos na espera para ver. Aí você foi parar na Espanha? Fui parar na Espanha. Aí fui para Saragoça. Aí foi pro céu, né? Aí cheguei lá na Espanha, acima do peso, com 102 quilos. A mão já estava A mão estava boa já. Mas operou? Não operei. Só com fisioterapia. Sumiu com fisioterapia e repouso. Aí chego na Espanha, acima do peso, mas falei, cidade muito boa, uma estrutura ótima. Falei, aqui que tem que ser meu ano. Aí comecei fazendo dieta, treinava extra físico.